Colégio de Apoio, Português 1, professora Simone. Bom, nós vamos começar com a estrutura e formação das palavras, que está no capítulo 5 do livro didático. Bom, na página 86 do livro didático, a gente vai encontrar conceitos que vai nos ajudar, tá? Nos ajudará a compreender, entender um pouquinho melhor essa formação das palavras. Então, as palavras são formadas através do neologismo, que é, né, a criação de palavras novas, ou através do estrangeirismo, que é trazer palavras estrangeiras para o nosso país, e nós vamos usar ela no nosso vocabulário de forma natural. Então, quando essas palavras estrangeiras vêm para o nosso vocabulário, que a gente usar de forma natural, sem sofrer alteração, como bullying, shampoo, abajur, né, são palavras que a gente denomina como estrangeirismo. Quando essas palavras sofrem mutação, como deletar, de delete, né? Ela sofre a mutação, ela é chamada de neologismo. Por quê? Porque ela ganhou uma outra estrutura, ela ganhou uma outra forma, né? Então, quando a gente usa essa mutação, nós estamos criando, nós estamos reaproveitando o material inglês e criando uma palavra nova, né? Um conceito novo para um determinado conjunto de letras, né? Então, essa palavra nova é chamada de neologismo, mesmo que ela tenha tido, a origem dela tenha sido inglesa. Por quê? Porque nós criamos ela para o nosso vocabulário, para o nosso próprio entendimento. Agora, se eu usar a palavra sem sofrer alteração, é estrangeirismo. As siglas, que é a transformação de sequências vocabulares de forma abreviada, como assim? Bom, eu pego uma sequência, né, que é, no caso, a Universidade Federal de Goiás, e transformo isso de uma forma abreviada, né? Então, vai ficar como UFG. Então, é uma sequência vocabular, né, de forma mais abreviada. A onomatopeia é o processo de formação das palavras que emitem sons. Então, você pega um som e transforma ele em palavras, então é chamado de onomatopeia. Então, o gato faz miau. Quando o gato é miau lá, eu quero tentar escrever aquele som. Então, quando eu faço essa escrita aproximada, é chamado de onomatopeia. O gotejar da água, né? Top, top, top. Ou pim, pim, pim. Qualquer som que eu tente transformar ele em palavras, né, o mais próximo possível, é chamado de onomatopeia. E tem as gírias, que nós conhecemos tão, né, comumente. As gírias é uma expressão utilizada por um grupo específico de pessoas, das quais elas se comunicam e elas se fazem compreender e são compreendidas, tá bom? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura. Então, nós temos o radical, que é a raiz da palavra. E temos o morfema, que monta esse radical e monta o restante das palavras. Então, o morfema é a unidade mínima da significação que compõe as palavras, o radical é a base, a raiz da palavra, e as cognatas são uma espécie de família, né? Um grupo de palavras que pertencem à mesma origem, ao mesmo radical, ou seja, à mesma família. No caso, ferro. Ferro é uma palavra primitiva, porque ela vai originar outras palavras, vai originar ferragem, ferrugem, que é chamado de palavras derivadas, tá bom? Bom, aí dentro da estrutura ainda, a gente já compreendeu o que é a raiz, agora nós vamos entender o que é os afixos. Então, eu tenho uma palavra raiz, aí eu junto com a palavra raiz, tem aquelas palavras que vêm antes do radical e depois do radical. Esses antes e depois do radical a gente chama de afixo. Os afixos eles se subdividem em prefixos, que é a parte que acrescenta antes do radical, e sufixo, que é a parte que é acrescentada depois do radical. Tá? Então, os afixos é a unidade mínima de significação que compõe as palavras, e os prefixos são a parte, a parte, né, que é acrescentada antes do radical, ou é a parte que é acrescentada depois do radical. Bom, a vogal temática é aquele elemento que liga o radical, né, a suas desinências, ou que no caso são os prefixos, né? Então, prefixos não, são sufixos, né? Então, a raiz tá ali, K, S, e aí eu tenho um azinho para ligar ela no casamento, no casado. Então, esse azinho aí é chamado de vogal temática, que é o morfema que liga o radical
às desinências ou aos sufixos, né? Então, quando eu junto a vogal temática e uma raiz, eu gero um tema, que é a união da vogal temática ao radical. Qualquer palavra que venha depois do tema, né, é chamado de desinências, tá bom? Então, as desinências, elas têm umas classificações muito interessantes. Bom, vamos primeiro, né, para iniciar, a divisão das desinências em duas formas, que são as desinências nominais ou as desinências verbais. Bom, quando é uma palavra que é de uma origem que não é verbo, né, e que ela indica um gênero masculino ou feminino, é uma desinência nominal. Se ela indica uma ação, é uma desinência verbal, né, porque verbo vem de ação, né? Aliás, ação vem de verbo, ou vice-versa, tanto faz. Então, quando eu pego uma desinência, então eu tenho lá radical, a vogal temática, e o que vem depois é chamado de desinência. Se essa desinência for der condição de masculino ou feminino, é desinência nominal. Se me der uma condição de verbo, de uma conjugação de um verbo, então é a desinência verbal, tá bom? Bom, agora nós vamos assistir um pouquinho o professor Nosley. Bom, depois que a gente ouviu o professor Nosley, nós agora vamos realizar as atividades que estão na página 87 até a página 93. Agora a gente vai falar um pouquinho de morfologia, composição das palavras, formação das palavras. É bem tranquilinho, bem fácil, bem suci, bem de boa na lagoa, certo? Gente, esse conteúdo, ele na verdade nos auxilia na construção das palavras, tá? Só para você conhecer um pouco melhor como funciona, especialmente na tua escrita. Logo, logo a gente vai falar de redação, tal, aquela coisa toda. A gente precisa saber um pouquinho mais de vocabulário também. Então, vamos lá, beleza. Morfologia. Cadê o nomezinho morfologia bonito para nós aí, produção? Ali, morfologia. Morfologia é o estudo do quê? Da formação, da construção das palavras. Bem tranquilinho, morfologia. Dentro da morfologia, assim como lá na fonética e fonologia eu tinha a menor unidade sonora, era o fonema. Na morfologia, a menor unidade de estrutura é o morfema. Ó, que chique, hein? Morfema. Ah, professor, eu já ouvi esse negócio de morfema, hora de morfar. Não, esquece disso. Nada de Power Rangers aqui. Hein? Morfologia, morfema, menor unidade estrutural de uma palavra. Tranquilo. Aí eu tenho aqui alguns morfemas importantes. Primeiro, chama-se radical. O radical é a parte mais importante da palavra. É aquela parte que eu tenho, onde eu tenho a base de uma palavra. Vamos pensar assim, a palavra terra. Qual seria o radical de terra? A parte que não se altera a hora que eu faço as derivações. Por exemplo, terra, terráqueo. O que eu não mudei aí? O T, o E, o R e o R. Isso é o radical. Beleza? Então, o primeiro morfema importante, radical. Outro morfema importante são os chamados afixos, que daí é prefixo ou sufixo, certo? Prefixo e sufixo são morfemas também que auxiliam na construção das palavras. Então, vamos pensar aí, enterrar, eu tenho aí o em, que é meu prefixo, e ainda tem o ar lá que serve de sufixo também. Maravilha? Então, pensando lá, base de morfologia, morfemas, radical, prefixo, sufixo. Tá fácil? Tranquilo? Muito bem. Seguimos adiante. Seguimos adiante. Até aqui, muito tranquilo, né? Quando eu entro ainda mais para frente um pouquinho, dentro do radical, ou melhor, junto ao radical, eu tenho uma palavrinha, ou melhor, um morfema importante também chamado vogal temática. Vogal temática é a primeira vogal que se junta ao radical para a construção da palavra. Então, na palavra terra, posso dizer que a vogal temática é o A. Ah, o A também é um sufixo? Faz parte também, mas é uma vogal temática. Tá fácil? Tranquilo?